Ora viva! Este pequeno vídeo que eu vou fazer agora, para além de demonstrar aqui uma situação interessante que aconteceu com a fonte de alimentação do Revox, depois da pequena manutenção que eu fiz para tentar melhorar a participação dos reguladores de tensão, aconteceu uma coisa curiosa posteriormente a isso e levou-me aqui a ter que entrar numa senda de procura de um componente e isso também, ou seja, essa questão desta procura deste componente que já não se fabrica, portanto o que se encontra neste momento nas lojas são new old stocks, digamos assim, portanto são peças fabricadas já com algum tempo e que foram guardadas nos armazéns e que foram, entretanto, e que estão sendo, entretanto, a ser vendidas, não é? Em alguns casos atingem valores interessantes por um componente eletrónico. Obviamente estamos a falar aqui dentro do contexto da obtenção de material original para os amplificadores da década de 70 e 80, material Wi-Fi vintage, onde quando não há a possibilidade de arranjar equivalentes modernos que funcionem corretamente dentro do equipamento e que não causem, obviamente, perturbações a nível técnico, estrutural, do desenho tanto do esquema do amplificador ou do aparelho que for, quando não há essa hipótese e muitas vezes consegue-se arranjar substitutos modernos e garantir a mesma performance ou até às vezes melhorar, respeitando o desenho do amplificador, e eu já fiz isto várias vezes. Estão publicados no site vários projetos onde se colocaram outro tipo de componentes e o resultado foi fantástico. Portanto, não se alterou em nada as placas e o esquema, portanto foi uma questão de fazer adaptações meramente do foro técnico, porque são componentes às vezes com uma pinagem ou com um formato com uma cápsula diferente, e o som final consegue reproduzir muito claramente o que o aparelho fazia quando foi construído, quando saiu de fábrica. Voltando aqui às fontes de alimentação do Revox, o que é que aconteceu? Pronto. Como podem ver no vídeo que retrata esta situação, onde está descrita, portanto, a migração que eu fiz nas placas, que é dos condensadores, e adicionei estes dissipadores aqui para poder fazer uma permuta técnica mais eficiente dos reguladores de tensão. Dias depois de eu de ter feito esta operação, peguei na placa e olha o que é que aconteceu ao regulador dos 20 volts, ao 7820. Está ali rachado. Pronto, isto acontece basicamente por dois motivos diferentes. Um foi estes integrados já aqueceram e já arrefeceram centenas de vezes. Pronto. Aqueceram, arrefeceram, portanto há um desgaste do material, quer dos metais, quer dos plásticos que isto tem, e quando eu acrescentei este dissipador e quando apertei o parafuso não aconteceu nada, mas depois, passados dias, quando fui pegar na placa, estava rachado. Portanto, cedeu porque já está ressequido, porque já tem muitos anos de vida, já há um desgaste muito grande. E entrei numa senda depois de ir à procura de um regulador 7820 de 20 volts no mercado. Consegui encontrar 3 lojas onde
existiam. Em cada loja fiz uma encomenda, até porque estava interessado em fazer stock deste regulador, porque ele já não se fabrica. Fabrica-se o de 18 volts, fabrica-se o de 24 volts, o de 20 volts não se fabrica. E então contactei essas 3 lojas, uma em Coimbra, outra na Tailândia e outra na China, o AliExpress. Pronto. No AliExpress encomendei o 7820 e o 7920, portanto o regulador para 20 volts positivo e o regulador para 20 volts negativo. Na Tailândia encomendei o 7820, portanto só positivo, e em Coimbra, na loja de Coimbra, encomendei o 7820, que é o que nós temos aqui, ok? Eu já estive a olhar para isto, eu não sei se conseguem ver, portanto isto tem todo o aspecto de ser um IC perfeitamente legítimo, da empresa ST. Isto já não se fabrica, eu não sei onde é que eles foram buscar isto. Provavelmente tinham isto em armazém, ou o fornecedor deles ainda tem disto em armazém, portanto, aquilo que nós chamamos de um New Old Stock. E pronto, ainda bem que tinham. Estou à espera das outras 2 lojas que envio, porque eu sei que a encomenda está em trânsito, mas eu vou já substituir estes 2, o outro não está agachado, mas vou substituí-lo na mesma. Porque estou desconfiado com o trabalhar, pode-lhe acontecer a mesma coisa, ou aquecer e arrefecer, pode-lhe acontecer rigorosamente a mesma coisa. Portanto, vou fazer essa substituição também. Aliás, eu quando tinha olhado para isto, e antes de ter acontecido esta situação de ele se ter rachado, já tinha dito ao proprietário do Revox a dizer era boa ideia, ou é boa ideia, substituir estes reguladores. Eu vou ao mercado ver o que é que há. E na altura só tinha encontrado no AliExpress e fiz logo a encomenda. Portanto, já tinha como perspectiva substituir isto, porque achava que estes componentes já estavam bastante em fim de vida. E eu notava isso pelos pernos. Eu andei aqui a raspar, mas vocês notam, os pernos já estão negros, portanto, com muita oxidação, que é derivado do calor gerado e do arrefecer. Eu andei aqui a tentar limpar isto, mas ainda se nota algumas manchas ali. E pronto, acabou por acontecer isto, e eu depois fui buscar mais alternativas, porque não confio de todo nos semicondutores do AliExpress. Aliás, quando eles chegarem, eu vou fazer um vídeo específico de teste desses componentes do 7920 e do 7820 e vou metê-los aqui na bancada, vou fazer uma montagem e vou submetê-los a um teste não digo tortura, mas vou submetê-los a um teste normal durante 1 hora, estarem a ser portanto alimentados com cerca de 30 volts ou 28 volts, e depois tenho aqui um aparelho que permite criar uma carga de 1 ampere, que é o limite destes ICs. Eu vou-lhes meter um dissipador e vou fazer esse teste, vou fazer um vídeo com esse teste, esses componentes do AliExpress, para ver como é que se comportam, ok? Para ver se de facto se deitam cá para fora os 20 volts regulados, e se ao fim de 1 hora, com uma corrente de 1 ampere, se mantêm os 20 volts à saída, e mais importante que isso, depois no osciloscópio, ver se não há ripple, se o ripple não começa a crescer, ou entra em oscilações devido ao switching da regulação. Portanto, vou fazer esse teste. Os componentes que eu mandei vir da Tailândia parecem-me legítimos, tais como estes de Coimbra, portanto, e vão ficar em stock para situações futuras que possam vir a ocorrer. E esta situação de fazer stock de componentes eletrónicos, nomeadamente semicondutores ou circuitos integrados,
usados neste equipamento vintage, para mim começa a ser importante quando encontro uma oportunidade de fazer algum stock, as quantidades nunca são obviamente grandes, para poder antecipar determinadas situações, porque de facto há componentes que não têm equivalência em componentes modernos, e não tem equivalência não é por causa das características de tensão ou de corrente. Os componentes que eventualmente podem vir a substituir, nomeadamente a transistores, até encontramos equivalentes que sirvam para a potência, para as tensões em uso e para a corrente em uso. O problema é que têm frequências de transição muito superiores. Okay? São transistores muito mais rápidos. E por vezes isso cria um desequilíbrio na placa, porque o resto dos componentes que lá estão antigos não trabalham tão depressa como os componentes novos que estamos a meter. E qual é a consequência disso? O equipamento entrar em oscilação. Começam oscilações internas na ordem dos muitos kHz, muitas vezes megahertz. Eu cheguei a ter aqui um Sansui que chegava a oscilar a 56 megas, e experimentei 4 combinações diferentes de transistores de output e drivers, todos com resultados diferentes, mas ao fim consegui uma combinação que o aparelho funcionava e conseguia regular o bias, mas quando se aplicava um sinal ao amplificador, passado um bocado, essa oscilação começava a aumentar de intensidade e queimava os transistores de output. Portanto, é um dilema que muitos técnicos que fazem manutenção a material Wi-Fi vintage têm de encontrar as combinações perfeitas e provadas com componentes modernos num aparelho antigo. Pronto. E isto, pronto, é uma guerra que temos, que é tentar arranjar combinações e componentes que mantenham estes aparelhos vivos e no máximo com as características que eles tinham de fábrica, porque as pessoas têm ouvidos, conhecem os seus aparelhos, e estar a meter equipamentos e aparelhos e componentes que deturpem isso não é aceitável. E é nessa senda que estamos permanentemente a tentar arranjar componentes antigos ou new old stock ou novos que consigam contribuir para a manutenção destes aparelhos. Um outro exemplo disso, eu aproveitei que esta loja de Coimbra também tinha estes transistores antigos, os BC160 e 140, que estão no Revox. Eles estão ali, não sei se conseguem ver, está ali um, está ali outro. Pronto. Quem for ver os vídeos da manutenção deste Revox já deve ter reparado que eu testei estes transistores, tirei-os fora e eles estavam bons, estavam com bom ganho, estavam impecáveis. A cápsula está um bocado oxidada, mas por dentro estão a funcionar perfeitamente. Mas tenho aqui, caso este aparelho mais tarde, já em casa do proprietário, lhe dê problemas e queime um transistor deste, ou me surja outro aparelho, em que tenho estes transistores debilitados ou avariados, tenho aqui já em stock, comprei 5 de cada. Pronto, isto é portanto, mais uma medida preventiva que vai ajudar a resolver problemas desta natureza. Pronto, e este pequeno vídeo que já está em 14 minutos, eu só queria explicar isto um bocado às pessoas que veem o canal e que assistem a estas coisas, para perceberem a dificuldade às vezes que há em primeira instância arranjar componentes originais para respeitar a arquitetura dos aparelhos
e quando não há, arranjar equivalentes que não perturbem nem a parte audiófila, nem a parte técnica do equipamento. Isso é um exercício às vezes difícil. E depois outra explicação também, e esta talvez até para mim mais importante neste momento, que é a dedicação que se dá a estes aparelhos implica fazer encomendas de equipamento, de componentes, que às vezes levam semanas a estarem disponíveis. E como eu só faço um projeto de cada vez, é fácil perceber que depois fica uma fila de espera relativamente grande. Portanto, eu neste momento já tenho agenda para o mês de setembro, para o mês de outubro e princípios do mês de novembro, porque eu só faço, em princípio, dependendo da dimensão do projeto, 2 projetos por mês. Mas estou sempre dependente de encomenda de material que pode não existir rapidamente, pode ter que ser encomendado, pode levar um mês a chegar cá, pronto, tem estas vicissitudes. E como não começo outro projeto enquanto não acabo, portanto, como vocês estão a ver, o Revox está aqui na bancada e não sai daqui, enquanto eu não acabar isto eu não começo outro, porque não tenho esta questão de ter que andar a fazer muitos projetos, porque cada projeto para mim é uma experiência e é uma dedicação, e é nesse sentido que e como vocês sabem, isto para mim é um hobby, há uma entrega total e o aparelho não sai daqui enquanto não estiver totalmente pronto e não começa outro projeto, ok? E era um bocado esta perspectiva que eu queria dar, porque às vezes as pessoas ficam um bocado surpreendidas, às vezes até um bocado de uma forma decepcionadas quando eu lhes digo, há uma lista de espera, se aceitar que o seu aparelho venha para outubro ou para novembro, vamos já agendar e fica já em fila, digamos assim. Pronto, e fica explicado um bocado o enquadramento de como é que as coisas funcionam aqui na minha bancada no Old is Gold, e é fácil perceber, se vocês forem ver todos os vídeos deste Revox, vão perceber facilmente que a atuação que é feita nos aparelhos, eu sinceramente não conheço ninguém em Portugal que faça este tipo de intervenção com a profundidade que eu fiz, por exemplo, no Revox, e eu utilizei este como exemplo, mas todos os projetos que estão publicados no site passaram por estas fases todas, ok? Passaram por estas portanto, etapas todas que conseguem ver quando forem rever os vídeos ou ver os vídeos do Revox. E eu acho que esta era uma explicação que eu estava para dar. Se calhar até vou fazer um vídeo específico só sobre isto, para as pessoas perceberem o enquadramento do que é que se faz aqui na minha bancada, no Old is Gold Áudio, e que tem a ver com esta situação que eu vos comento agora. E pronto, não vos vou massacrar mais com conversa. Vou atuar agora sobre isto, vou tirar estes dois 7820, vou soldar os novos, e depois, quando chegar o material da AliExpress, vou fazer um vídeo específico só com o teste desse equipamento, e se os 7920 estiverem em condições, também vão ser substituídos, ok? Portanto, isto é tão antigo que vocês podem ver aqui que os 7920 eram feitos em El Salvador, e os 7820 positivos, de tensão positiva, eram feitos na Coreia. Vão ver o quanto antigo isto não é. Um abraço a todos, obrigado.